Olá, tudo bem? Hoje na nossa videoaula eu vou tentar apresentar talvez uma das questões mais interessantes da teoria de conjuntos. Na verdade, não é uma questão somente da teoria de conjuntos, é uma relação de alguns conceitos da lógica com a teoria de conjuntos, né? E isso com essa junção desses dois conceitos, né, há um avanço significativo no estudo da teoria de conjuntos, né? Então, a partir do momento que há uma junção desses dois conteúdos supramente importantes, né? A lógica, ela para mim, né? Ela é considerada como tem uma base, né? Uma das bases da matemática, né? A teoria de conjuntos, apesar de que historicamente ela tem seu surgimento, vamos dizer assim, no século XVIII, né, final do século XVIII ali, né, perdão, no meio do século XVIII. Então, mas também, né, quando você vê assim a estrutura da teoria de conjuntos, ela também dá uma base muito importante para a matemática como um todo, né? Tanto é que Hilbert, né, é, é, em um dos seus comentários, falou assim que ninguém pode nos tirar do paraíso apresentado por Cantor, né? E Cantor é um dos, vamos, como posso dizer assim, é o pai da teoria de conjuntos, né? Então, a ideia é mais ou menos essa daí. Então, juntar esses dois conceitos, um conceito que é vindo lá dos gregos com essa teoria de conjuntos e essa correlação entre elas há há um avanço é, um avanço muito grande na própria teoria de conjuntos e por consequência na própria matemática. Bem, então a, o próprio tema diz que é uma relação de inclusão e as implicações lógicas que nós temos, né? As relações de inclusões a gente já viu na nossa videoaula anterior, né? E hoje a gente vai tentar estabelecer algumas relações dessas aí, né? Que a relação de inclusão que a gente viu são os subconjuntos, né? E como a questão da implicação lógica está ligada com isso, né? Então a primeira coisa que nós temos que relembrar nesse conceito é que a gente pode definir um conjunto por meio de suas propriedades, né? E por meio dessas relações, nós podemos também estabelecer uma relação de inclusão com eles, né? Por exemplo, assim, ó, né? Já sabemos que por meio das propriedades podemos definir alguns conjuntos. O conjunto, no caso, o conjunto formado pelos números pares. Nessa perspectiva, o que poderia significar A está contido em B por meio dessas propriedades? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que será que por meio das relações, das propriedades que nós definimos os conjuntos, a gente consegue estabelecer uma ideia com relação à inclusão, né? Ou seja, será que a gente consegue, por meio dessas propriedades, estabelecer a ideia de subconjuntos ou até mesmo outras propriedades que virão futuramente, né? Bem, então vou pegar o seguinte exemplo, né? Eu tenho a seguinte propriedade, né? P, a propriedade P, N é um número natural que termina em 3. Q é um número natural ímpar. Então, eu tenho essas duas propriedades, a propriedade P, que é o número natural que termina em 3, e Q é a propriedade que determina o conjunto dos números naturais ímpar, né? Então, por meio da propriedade, eu posso escrever os seguintes conjuntos. Então, o conjunto A é 3, 13, 23, 33, 43, 53 e assim vai indo. Já o conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9, 13. Ou seja, quando nós olhamos esses dois conjuntos, né, o conjunto A e o conjunto B, nós podemos afirmar que A está contido em B. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão em B, mas não todos os elementos do conjunto B estão em A. Então, nesse sentido, eu posso afirmar que A está contido em B. Ou seja, por meio da lógica, eu também posso dizer que P implica Q, né? Ou seja, por meio da P implica Q, tá? Essa também é
uma forma de também ser escrito. Então, aqui nesse caso, a gente já pode mostrar uma relação da questão da relação de inclusão com a relação das implicações lógicas, né? E assim, o que a gente pode afirmar? Bem, a gente pode afirmar o seguinte, que se P implica Q, então A está contido em B, né? Então percebam que começa já a uma unificação entre esses dois conceitos. E agora vamos pensar numa outra ideia. Se P implica Q e Q implica P, o que a gente pode afirmar? Bem, vamos pensar o seguinte. Se P implica Q, né? Ou seja, A está contido em B, e Q implica P, então eu posso afirmar que B está contido em A, que é esse caso aqui, ó, né? Então, quando eu tenho essa relação de inclusão, né, eu posso afirmar que os dois conjuntos são iguais, porque todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Vamos deixar bem claro que aqui é uma relação, é um outro exemplo, uma outra ideia, tá? Não, esse é um exemplo inicial só para a gente mostrar que a relação da questão da lógica com a relação de inclusão. Então, quando eu tenho uma relação de implicação lógica, eu consigo escrever isso de uma forma, eu consigo escrever isso por meio de um conjunto. Eu posso dizer que se existe uma implicação, então eu posso dizer que existe uma relação de inclusão. Ou seja, A está contido, ou seja, A é um subconjunto de B, né? E agora, se eu tenho a relação de que A está contido em B e B está contido em A, então os dois, então eu posso dizer que A é igual a B. Então percebam que por meio disso eu posso ter uma outra forma também de afirmar que um conjunto é igual ao outro. E percebam que é uma forma um pouco mais assim estruturada, né? Ou seja, já vem com sua base lógica, né? Porque assim, se P implica Q, né? E Q implica P, ou seja, existe uma bimplicação ali. A gente pode afirmar então que nesse caso que A está contido em B e B está contido em A, logo eu tenho A igual a B, né? Uma forma muito importante porque, como eu falei, ela mostra uma relação, talvez uma das primeiras vezes que essa relação se apresenta aqui nas nossas videoaulas, né? Mas de uma extrema importância porque a partir disso novos elementos começam a surgir na teoria de conjuntos, que eu pretendo mostrar para vocês nas próximas videoaulas, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, compartilhe com seus colegas, porque eu acho importante a gente compartilhar o conhecimento, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo aí, né? E de repente isso pode servir de apoio para outros estudantes de outras disciplinas que também estão com dificuldade em algum conteúdo da teoria de conjuntos, tá? Feito, um abraço a todos e até a próxima.